Bom dia, tudo bom? Então vamos lá para nossas transformações físicas, né? Vamos rever um pouquinho, fazer uma atividade aí, vocês vão, né, observar e fazer o desafio com vocês mesmos, o que aprenderam, né, nessa unidade 3, ok? Vamos lá. Então diz assim: selecione as alternativas que apresentam o processo de transformação física, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Parem o vídeo, certo? Façam esse desafio com vocês, esse teste, para ver se vocês conseguem, que eu tenho certeza que vocês conseguem. Como eu já disse, vocês são uma turma boa, esperta, certo? E aí vocês vão ver o que vocês vão acertar, tá legal? Então, eles querem o quê? Pra gente marcar o quê? Transformação física. É aquela transformação que passa por uma modificação, mas ela não perde o que? O conteúdo dela, ela permanece da mesma forma, né? Ela não perde as propriedades dela, lembra? Já a transformação química, ela passa por uma transformação e se transforma em outra coisa e não tem como voltar, certo? Já a física não. Ela passa por uma transformação, mas ela permanece da mesma maneira, certo? Então, vamos lá? Eu espero que vocês tenham parado aí o vídeo. Vamos lá, então. Costura de tecido para a confecção de roupas, quebra de um copo de vidro, digestão de alimentos no corpo humano, decomposição de animais mortos. Então, a costura de um tecido, será que é uma transformação física? Será que é uma transformação física? Que vai tirar aquele tecido que estava, né? Vai cortar do jeitinho que a pessoa quer, vai fazer um vestido, uma saia, alguma coisa, e vai transformar em uma roupa do jeito que a pessoa desejou. E um vidro, quando quebra, certo? Um copo. A digestão de alimentos no corpo humano, depois que você come, né? E aí vai ser transformado, a decomposição de animais mortos também. Então, a costura de um tecido é uma transformação física. Por quê? Porque se você desfazer aquela costura que fez, o tecido não vai deixar de ser tecido. Ela não vai se transformar em plástico, ela não vai se transformar em vidro. Ela vai continuar sendo um tecido, apesar da estrutura estar diferente, mas ela vai continuar sendo um tecido, ok? A outra, a quebra de um copo de vidro. O copo quebrou, ele passou por uma transformação, mas ele não vai deixar de ser de vidro, certo? Ele vai permanecer sendo de vidro, mas apenas que vai estar o quê? Em pedaços, certo? Já a digestão de alimentos no corpo humano não é uma transformação física, mas sim química. Por quê? Quando você come, né, vamos dizer, o arroz, o feijão, a carne, ele vai passar por uma digestão no teu estômago, né, auxiliado pelos sucos gástricos, certo? E aí ela vai se transformar essa comida para poder ir para onde? Para a veia da gente, para poder alimentar o corpo todo, certo? Dar energia ao corpo todo. Ela não vai com um pedaço de arroz, ela não vai como um pedaço de carne, não. Ela tem que passar por uma transformação para poder, né, correr pelas nossas veias. Então, é uma... E não vai continuar... Se você disser assim, agora tem que voltar ao processo anterior. Não tem como, certo? Ela vai daquele jeito para frente, certo? Ela não vai voltar a ser o arroz, ela não vai voltar a ser o feijão, então é química. A decomposição de animais mortos, mesma coisa. Aquele animal morto, infelizmente, ele não vai voltar a ser aquele animal vivo. E ele sendo em decomposição, ele vai passar por uma transformação, certo? Alguns bichinhos vão, né, comer aquela carne morta, certo? Que se alimenta de carne morta, e aí não tem mais jeito, certo? Vamos para a próxima. Selecione a alternativa que apresenta um processo de transformação irreversível. É a alternativa, então é apenas uma que apresenta transformação irreversível, ou seja, aquela que não pode ser, não pode voltar, certo? Água que se transforma em vapor ao ser aquecida. Gelatina que se transforma em líquido ao ficar fora da geladeira. Bexiga que transforma seu tamanho ao ser preenchida com ar. Grão de milho que se transforma em pipoca ao ser aquecido. Mesma coisa. Para o vídeo aí, né? E faz esse desafio com você. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente aquece a água,
certo? O que que acontece? Vai vir vapor, certo? Mas se você deixar, depois desligar o fogo lá e deixar ela esfriando, ela vai deixar de ser água? Não, então ela volta a ser água. É uma transformação reversível. Gelatina que se transforma em líquido. Se você tira a gelatina do congelador lá, né, tira da geladeira, ela vai ficar líquida, né? Mas se você botar de volta, ela vai voltar a ser gelatina, com um pouco de água, mas vai ser, né? E aí, ela vai deixar de ser gelatina? Ela vai deixar de ter a cor dela? Também não. A bexiga, quando você enche o balão, você enche e esvazia, vai deixar de ser balão? Não, ele vai só mudar o tamanho, né? E o grão de milho, finalmente, quando se transforma em pipoca, certo? Ele pode voltar a ser milho de novo? Não. Então a resposta correta é o quê? O grão de milho que se transforma em pipoca. Aí tem a terceira questão, diz: observe a imagem, complete a frase a seguir. Nós temos aqui uma panela, né, com ferrugem, certo? E ele diz: a panela de ferro retratada na foto está sofrendo uma transformação. Qual é a transformação? Biológica ou química? Afinal, o metal está sendo transformado em líquido ou em ferrugem? É bem fácil, né? Então ela está passando por uma transformação. Qual? Química, né? E afinal o metal está sendo transformado em quê, ó? Em ferrugem, certo? Então é uma transformação química por quê? Porque daqui ela não vai poder, né, voltar a ser aquele metal de antes. Ela vai continuar daí para frente se desgastando a panela, né? E até nem é bom usar essa panela desse jeito, com essa ferrugem, certo? Então, assim, é uma transformação química, porque ela não pode voltar ao que era antes. É irreversível, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham relembrado, tenham acertado todas, que eu sei que vocês acertaram, tá? Então, fica aí a dica. Dá uma lida, pesquisem, certo? Busquem mais informações, estejam sempre aí treinando a mente, né? Para não esquecer, tá? Beijos, até a próxima.